Olá, pessoal! Dando continuidade ao Coletivos em Movimentos, teremos hoje a oportunidade de conhecer, ainda que brevemente, coletivos da Zona Noroeste paulistana, apresentados pela Márcia Cordeiro, a partir de algumas ações supervisoras que se esparramam pelos territórios, além das escolas e com elas. São ações que levam a pensar conjuntamente e nos provocam. Ela nos traz, a partir de Pirituba e Jaraguá, com os Guarani e suas práticas envolvendo vida e resistência, Perus, tão importante nos movimentos grevistas com a greve dos 7 anos em plena ditadura, e a cena, para vários grupos e atos de coletivos que compõem a história e a vida, que insiste em se manter pulsante apesar de tantas agruras. Com vocês, a Márcia. Olá, sou a Márcia Cordeiro, estou na educação pública há 23 anos e já atuei como professora, diretora de escola e atualmente na supervisão escolar no município de São Paulo. Meu trabalho sempre esteve situado em territórios de periferia, como os municípios de Francisco Morato e Franco da Rocha, na rede estadual, e depois dos bairros de Perus e Parada de Taipas, na região noroeste de São Paulo. E assim como um ser molhado de seu tempo, conforme nos recomendava o mestre Paulo Freire, fui me envolvendo com a história e os movimentos que constituem as marcas de cada território, as culturas, as relações de poder que neles se estabelecem e que estão presentes nas escolas, ainda que muitas políticas públicas desejem invisibilizá-las. Na supervisão escolar, nossa ação passa pela escolha de estarmos ao lado das escolas, discutindo, problematizando e colaborando com as reflexões e ações referentes aos projetos políticos pedagógicos, à valorização das pessoas, visibilizando seus lugares e existências, pelo diálogo com a comunidade, as famílias, trabalhadoras e trabalhadores como nós. Somos um grupo de supervisoras e supervisores da Diretoria Regional de Educação de Pirituba que nos identificamos por atuarmos com comunidades próximas e uma parcela que entende a ação supervisora principalmente como formativa e articuladora de projetos coletivos no território sob a ótica da construção de escolas democráticas e na defesa da escola pública com qualidade social para todos. Para isso, organizamos encontros periódicos entre escolas do território desde 2017. Enfrentamos os desafios da escola pública nos territórios periféricos da cidade, pois acreditamos que um projeto de educação que atenda à periferia é capaz de atender de forma inclusiva toda a cidade, enquanto o contrário não costuma acontecer, já que um projeto que propõe mecanismos de centralização e padronização costumam excluir a autoria e as regiões periféricas e sua população. Conforme Milton Santos, as localizações deixam de ser uma mera topologia para ganhar a espessura de um contexto histórico, origem, sua força, sua intencionalidade e seus conflitos. O território usado é o chão, mas a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Entendemos que há, portanto, necessidade de uma imersão e de leitura crítica dos territórios para não cairmos no abstracionismo pedagógico. Existem muitos caminhos possíveis. Toda ação educativa é uma construção. É preciso um passo de cada vez, lembrando que agregar pessoas e pensar juntos é sempre melhor do que o isolamento. A região noroeste da cidade de São Paulo tem uma história marcante de movimentos sociais e culturais há muitos anos e continua pulsante na ocupação de espaços por garantia de direitos. Perus é queixada, é firmeza permanente. Guarda a memória da maior greve da história, além das lutas pela verdade e a memória que denunciou e revelou as valas clandestinas do cemitério de Perus nos tempos da ditadura militar. Jaraguá é Guarani. Os povos originários, guardiões da floresta, se mantêm em luta permanente contra a força do capital e o descaso das políticas públicas. Os coletivos culturais surgem e insurgem no território, em meio à negação que já houve e ainda há muitas vezes de audiência às vozes da juventude, nas escolas, nos equipamentos culturais, nos espaços institucionais. Quilombaque, Elo da Corrente, Sarau da Brasa, Slam do Pico, Coletivamente Hip Hop, Arte Liberta e tantos outros já existentes ou sendo semeados. Os coletivos são as vozes e tambores que ocupam os espaços nas mentes e corações das comunidades. Outros coletivos não se conformam, não se calam ante a violência
e constituem as inteligências periféricas contra violências estruturais. Januários na Janela, Mulheres da Noroeste, Rede de Proteção contra o Genocídio da Juventude, Rede de Ação Comunitária, Práticas Terapêuticas Nativo-Brasileiras, dentre tantas outras formas de organização popular. Na região que envolve Pirituba, Jaraguá, Perus, Parada de Taipas, Jardim Rincão, Jardim Xangri-Lá, Cantagalo, o Ocupa Cidade reuniu nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2020 ações envolvendo equipamentos e servidores públicos, coletivos culturais e movimentos sociais. Iniciamos esse movimento em frentes diversas e concomitantes, como organização entre coletivos culturais da região, bem como organização de redes de proteção entre equipamentos públicos, articulação entre educação básica e universidade, diferentes modos de existência e formas de resistência, em defesa de uma cidade democrática e para todos. A partir da Ocupa Cidade, estamos buscando construir uma nova identidade para o coletivo, que no nosso território ampliou-se significativamente nesse movimento e já extrapola a ideia inicial de território vinculada à ação supervisora na educação, uma vez que agora envolve outros agentes públicos na perspectiva da intersetorialidade e coletivos auto-organizados. Por fim, tomando emprestada a emocionante composição de Jonathan Silva, o Samba da Utopia, temos muito a percorrer. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, eu vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá. Vamos para a rua gritar a palavra utopia. Assim somos nós nos territórios da cidade. Nós queremos a utopia, queremos tudo e mais. Um grande abraço a todas, todos e todes.